Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que graça e paz te alcance nessa manhã, amém? Louvado seja Deus pela oportunidade de, no primeiro dia da semana, estarmos diante do Senhor. Meus queridos, curva a sua cabeça só um minuto. Eu só quero ter uma palavra de oração com você. Nós acabamos de sair de um momento em Deus, de louvor, de busca, e eu quero que você permaneça assim, nesse momento no Senhor. Como foi ministrado aqui, que o Senhor renove suas forças, sua energia, que o Senhor te dê graça na jornada do seu destino, para que você alcance e viva tudo que o Senhor Deus tem preparado para a sua vida. Deus, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Fomos agraciados, Senhor, por Tua graça, por Tua presença, por Tua misericórdia. E nós te louvamos porque essa manhã acordamos com vida e porque podemos estar aqui para te adorar. Alguns de nós com alguns problemas que ainda estão pensando como se resolverá. Alguns de nós, Senhor, clamando a Ti por causas específicas. Alguns até enfermos, mas nós cremos nessa manhã que o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que nos dá paz em meio à guerra, o Deus que nos ajuda em meio aos nossos conflitos, está aqui essa manhã para nos dar graça. Então, mais uma vez, em nome de Jesus, nós te pedimos, continue falando conosco, porque nós, seus filhos, nós te ouvimos. Usa o vaso, Senhor, é pequeno, é de barro, mas é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo de número 20, o verso de número 4. Esse texto voltou ao meu coração hoje pela manhã, e eu quero compartilhar ele com você neste momento. Nós vamos ler o verso de número 4 e o verso de número 5, do livro de 2 Samuel, o capítulo é o 20, tá bom? Diz assim: disse o rei a Amasa: convoque para dentro de 3 dias homens de Judá que se apresentem aqui. Partiu Amasa para convocar homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado, que lhe fora concedido. Então disse Davi a Abisai: este mal será para nós em Seba pior do que foi Abisalão e outros que se levantaram por causa desse atraso. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós sofremos alguns impactos na vida, nós temos alguns altos e baixos, mas no meio desses altos e baixos, existem momentos que nós conseguimos nos recuperar, que parece que as coisas começam a se organizar, que as coisas começam a voltar para o lugar. Você vê aquela esperança raiando, aquela luzinha no final do túnel. A dor parece que não está mais tão intensa. O cansaço parece que não está mais roubando tanto as suas forças. Você consegue reagir de alguma forma. Então a sua esperança é de que de agora para frente as coisas vão correr bem. E que você vai poder contar com situações, pessoas na sua vida. O que está acontecendo com Davi aqui, nesse contexto, é mais ou menos isso. Davi passou por diversos problemas no seu reinado, fugiu de Saul antes de assumir o reino. Quando assume o reino, tem alguns levantes no seu reinado. Mas talvez o que mais tenha provocado o coração de Davi é que quando ele sofre um golpe, porque o seu conselheiro, chamado Adofeu, e mais alguns outros homens de confiança, olham para o seu filho Abisalão, e vem Abisalão um meio de ferir Davi, de tumultuar o reinado de Davi, e o retorno de Davi para o trono. Então eles começam a aconselhar Abisalão que já tem alguns problemas com o pai, alguns conflitos que começaram pequenos e foram tomando proporções enormes, a ponto de atingir todo um reino. Ele senta na porta do palácio e ele começa, por causa do conselho de Adofeu e alguns outros homens, a
incentivar o coração das pessoas contra o próprio pai, e ele começa a seduzir o coração das pessoas, e o texto vai dizer que ele ganhava o coração dos homens à porta da cidade. Mas eu vou te dizer uma coisa: coração que se volta contra você é porque nunca foi seu. Pessoas que se voltam contra você e você olha e diz assim: mas eu achei que eu podia confiar. Era só o seu coração sendo iludido e sendo enganado, porque esse coração nunca foi seu. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida essa manhã. Que o Senhor traga discernimento sobre você. Que Deus te traga graça e bons encontros, para que você saiba nessa trajetória que você está seguindo, está andando, rumo ao céu, rumo a uma promessa maior na minha e na sua vida. Que o Senhor te dê discernimento, te dê graça. Que todo espírito de ilusão e de sedução, ele não encontre lugar na sua vida e ele não permaneça na sua vida. E os homens davam o coração a Absalão na porta da cidade. Mas então acontecem algumas coisas e Absalão é morto no meio de alguns conflitos. E Davi então estava sentindo-se abalado pela morte do filho, por tantas outras coisas. Mas agora ele retoma fôlego, ele respira, ele vive o seu luto, porque nós não podemos chorar para sempre algumas perdas. Ele se levanta, volta para assumir sua postura. E quando ele está voltando, naquela expectativa de que agora as coisas vão se estruturar, de que agora algumas coisas vão melhorar, as coisas vão dar mais certo agora. Quando ele está voltando, um homem que a Bíblia fala de tumultuador, chamado Seba, se levanta e vê ocasião contra a vida de Davi. Sabe aquelas pessoas que sempre têm uma crítica acerca de alguém? Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas existem pessoas que às vezes eu estou conversando uma coisa simples e aponto uma coisa boa e ela já fala: mas você sabe, tem alguma coisa errada aí. Sabe, alguém que sempre vê um ponto negativo nas coisas, nas pessoas. Por que é que eu não posso ser mais leve na vida? Por que é que eu não posso ver coisas boas em alguém? Porque se a pessoa tem problemas, tem alguma coisa errada, tudo bem, mas por que é que eu não posso seguir a minha vida com mais leveza, sem causar tumulto na minha própria história e na vida das pessoas? Sabe, que haja uma palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida hoje, que possamos seguir a nossa trajetória com Deus, livre dos tumultos, livre das contendas, livre dos conflitos, que no Espírito Santo nós possamos andar nessa paz que excede o entendimento. E ele começa a tumultuar o reino. E Davi descobre isso. E quando Davi descobre, Davi chama um moço chamado Amasa, que era um alto general do seu exército, que já havia dado problemas a Davi. Mas Davi decide dar uma nova chance a Amasa e diz: olha, Amasa, se apresente aqui. Dentro de 3 dias, convoque homens de Judá. Traga para diante de mim, para que vá contra Seba, para que esse tumulto não aumente. Vamos destruir essa contenda agora no começo. Porque tem coisas que você pode eliminar enquanto está no começo. E eu libero uma palavra de graça, de ânimo, de visão sobre a minha e sobre a sua vida nessa manhã. Deus vai nos dar discernimento, graça, sabedoria e visão para enxergar as coisas no começo, antes que se tornem grandes demais e fuja do controle. Davi está olhando para algo que é uma potência para destruir o seu reinado. Ele diz: espera, gente, isso vai ser devastador, mas dá para resolver agora. Nós podemos nos reunir e resolver essa contenda, esse conflito agora. Ei, receba a graça de Deus para lidar com os conflitos da sua vida, da sua história, com coisas que você olhando já entende, já percebe que se você deixar, isso vai destruir a casa, isso vai destruir as finanças, isso vai destruir relacionamentos. Então, em nome de Jesus Cristo, que você tenha esse discernimento do Espírito Santo a partir deste momento, para poder lidar com conflitos que talvez estejam começando pequenos, mas podem aumentar e destruir muita coisa. Deus vai te dar graça para eliminar algumas coisas agora no começo. Só que esse moço que está recebendo uma segunda chance, ao invés de olhar para Davi e dizer: nossa, vou chamar os homens, vou me apresentar ao rei, vou fazer o possível então para impedir esse conflito, para impedir esse grande problema no reino, e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazer. Mas o texto que nós lemos diz que ele não aparece dentro de 3 dias.
Ele tinha um tempo para realizar algo e ele tinha condições, ele tinha recursos para fazer. Nós entendemos que existem coisas na minha e na sua vida que elas se agravam, ou elas não se resolvem, ou vem algo que nós não conseguimos resolver, não porque é uma provação, ou porque o inimigo se levantou, mas porque alguém que tinha autoridade de fazer algo se omitiu, não se esforçou para resolver, quando isso estava na mão dele para resolver. Meus queridos, recebe sobre a sua vida graça para agir em tempo oportuno, graça para ter reação no tempo certo, para reagir enquanto é tempo de eliminar uma enfermidade, para buscar o profissional certo, tempo de reagir quando você ainda pode fazer alguma coisa e os recursos ainda estão nas tuas mãos. Que o Senhor te dê bons encontros e coloque no seu caminho, na sua trajetória, pessoas que te ajudam a resolver coisas. Que o Senhor coloque no seu caminho pessoas que são solução e que têm uma visão de Deus para te ajudar a enxergar mais longe, e não pessoas que só vivem no conflito e atrapalham a sua caminhada. Deus vai limpar o seu caminho para que você ande com agilidade para chegar no futuro que Deus preparou para você. É algo que eu profetizo sobre a minha vida, porque nós temos um curto espaço de tempo na terra. Alguns vão viver muito, talvez 100, 102 anos, 103 anos, e vão viver bem. Alguns vão chegar aos 90 muito bem, sabe? E eu profetizo sobre a sua vida que haja saúde no teu corpo, que haja saúde nos seus ossos, para que você viva muito tempo e viva bem no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ele se atrasa e Davi começa a ficar desesperado. Então ele chama Joabe. E Joabe é uma força devastadora se tratando de guerra. Porque Joabe é aquele homem de guerra que quer se dar bem, que quer aproveitar as oportunidades. Isso é um ponto forte em Joabe. Joabe não desperdiça oportunidade. Joabe luta por ele, luta pelo reino, mas Joabe está sempre aproveitando as oportunidades. E esse ponto forte de Joabe, quando Davi vê que não consegue resolver o que Amasa deixou para lá e não resolveu com agilidade, ele chama Joabe e diz: Joabe, isso vai ser devastador no reino. Faça alguma coisa, tenta encontrar esse contendeiro, esse tumultuador, descubra onde ele está e elimine esse problema. Amasa tinha pegado o cargo de Joabe. Joabe não só quer resolver o problema de Davi, como quer se vingar de Amasa. E Joabe imediatamente obedece a palavra de Davi e sai atrás desse tal de Seba. No meio do caminho ele encontra alguns homens à beira de uma fogueira conversando, fazendo um churrasco. Quem está no meio dos homens? Amasa, o homem que teve uma segunda chance dada pelo rei e se atrasou. E não se atrasou porque ele teve problemas. Ele se atrasou porque ele não deu a devida importância ao momento que o reino estava vivendo. Queridos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra seu entendimento, abra os seus sentidos, para que você dê a importância ao que está acontecendo na sua vida agora. O momento que nós temos é hoje. Existem oportunidades que nunca mais vão voltar para a sua vida. Tem pessoas que só descobrem ou só percebem uma boa oportunidade depois que ela já passou. Mas em nome de Jesus Cristo, que você seja aceso, que você seja despertado, que o Senhor ative todo o dom dele que há em você, principalmente o dom de reação, o dom de perceber boas oportunidades e fazer boas coisas com as oportunidades que te é dada. E de repente Joabe olha e fala: é muita sorte para mim mesmo. Eu já sei aonde está Seba, porque Seba corre e se esconde dentro de uma cidade chamada Bel-Bet-Macar, uma cidade que era conselheira em Israel. Então Joabe olha e diz: já sei onde está Seba, e agora eu encontrei Amasa. Sabe o que significa o nome de Amasa? Pesado, pesaroso. É aquilo que eu falei sobre pessoas que tumultuam, que sempre vê um ponto negativo. Tem pessoas que nem percebem, mas precisam de uma cura na alma, precisam de uma libertação, precisa deixar de ser amarga, deixar de ser pesado, deixar de arrastar coisas pela vida.
Por favor, recebe algo bom sobre a sua vida essa manhã. Receba a leveza do Espírito Santo. Receba graça, receba bons olhos. Porque a Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, em nome de Jesus, essa manhã, receba luz sobre você. Receba luz sobre o seu corpo. Receba luz dentro da sua casa. Que no nome de Jesus, a sua casa, seu ministério, sua vida, sua profissão seja cercado de beleza e luz do Espírito Santo. Joabe se aproxima, chama ele para perto, tira um punhal da cintura e o mata. Os homens que estão com ele são tão parecidos com ele que ninguém percebe que ele acabou de ser esfaqueado. Joabe guarda, Joabe se levanta e continua seu caminho. E o moço fica caído no chão, sangrando até a morte. Joabe simplesmente segue o seu caminho, porque existem focos de incêndio, de contenda e coisas que nós vamos deixando pelo caminho. Nós vamos eliminando e elas vão ficando. E tem pessoas que querem trazer coisas do passado que já ficaram à margem do caminho para a vida novamente. Ei, tem coisas que já saíram da sua vida e não precisam mais voltar para ela. Tem situações que não precisam mais fazer parte da sua história. Tem coisas que deixaram saudade e que bom, que fique na saudade e viva coisas novas. É por isso que eu gosto de 43 de Isaías e o verso 18. Olha, não considere as coisas passadas e nem se lembre das antigas. Olha o 19, olha para frente e veja que eu estou fazendo algo novo na sua vida. Perceba o algo novo de Deus. Olha como continua o versículo: no meio do seu deserto, no meio da sua estrada, eu vou colocar rios para que você se renove. E no meio do ermo, eu vou levantar fontes de águas vivas para que você tenha renovo e frescor na sua história. Perceba coisas novas de Deus. Continue sua história. Siga seu caminho. Tem coisas maiores lá na frente. Você tem um alvo. Você tem um objetivo. Você está lutando pelo reino. Você encontrou algumas coisas no meio do caminho. Tentaram te parar, tentaram te paralisar. Mas você não é dos que vai ficar no meio do caminho. Você é dos que vai se levantar e vai prosseguir para cumprir o mandado e o seu chamado. Eu acho isso incrível, porque o problema não é quando eu me atraso, mas quando eu começo a ser pedra de tropeço na vida de outros. E eu começo a me atrasar. Por causa de ficar no meio do caminho onde Joabe o deixou, as pessoas que estão vindo atrás de Joabe, os soldados que estão seguindo Joabe, parte já passou com Joabe, mas parte chega e começa a parar diante do morto. Sabe, existem situações e coisas que já morreram, e coisa morta é coisa que não tem reação. Coisa morta é coisa paralisada, é coisa que já saiu da vida e da existência. E eles começam a parar, e ficam parados ali olhando para o morto. E Joabe seguiu o seu caminho. Então se levanta um dos soldados, para, vê o morto caído, joga um cobertor sobre ele, arranca-o do meio do caminho, olha para as outras pessoas e diz: ei, acordem, despertem. Quem for pelo reino, siga Joabe, que há um objetivo. Vocês têm um destino. Agora, quem quiser ficar no meio do caminho, junto com o morto, que fiquem com o morto. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo sempre nos ajuda a tirar coisas mortas do nosso caminho, coisas que não frutificam mais, coisas que não produzem mais. Existem lugares que não vai mais produzir, existem lugares que o campo já cansou, o campo não consegue mais produzir. Deus está olhando alguém essa manhã e dizendo: ei, eu tenho campo novo para você semear, eu tenho lugares diferentes para você encontrar, eu tenho coisas diferentes para você viver. Abra os seus olhos e veja novas possibilidades de investimento. Abra os seus olhos e veja novas possibilidades de semear e de campo fértil para você viver. Oh Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Eu gosto do capítulo 9 de Atos, porque Dorcas morre, todos os seus sentidos terminam com ela ali. Pedro, então, as mulheres colocam ela no quarto alto. E quando Pedro chega, Pedro dobra o joelho, ora diante dela. Dorcas está morta, então Dorcas não pode mais ouvir. O corpo de Dorcas não tem mais capacidade de reação.
Mas quando Pedro termina de orar dentro do quarto alto, porque tem coisas que a terra não consegue mais resolver, tem coisas que aqui embaixo não dá mais para nós resolvermos. Já usamos todos os nossos recursos, já usamos todas as possibilidades. Então é necessário deixar que o alto resolva, é necessário deixar que o céu resolva. Pedro olha para ela e diz: ei, Tabita, menina, acorda. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que ouve aqui é o espírito de Dorcas, porque Dorcas está morta. Quando Dorcas ouve, o espírito de Dorcas ouve a voz de Pedro, ela abre os olhos e vê a Pedro. Quando ela abre os olhos e vê a Pedro, o que ela está vendo? Ela está vendo a vida, ela está vendo a presença de Deus, ela está vendo as possibilidades. Em nome de Jesus, que o seu espírito que já está pronto, ele entenda o que o céu está comunicando a ele nessa manhã. E o céu está dizendo: ei, o seu corpo cansou, se feriu, ficou doente, teve problemas no meio do caminho, mas isso não quer dizer que você precisa ficar no meio do caminho, porque o teu espírito está ouvindo o que o céu está comunicando a ele nessa manhã, que é: acorda, levanta, reaja, porque há um destino, há caminhos novos, existem coisas novas para você viver. Isso é lindo da parte de Deus. Há uma beleza nessa continuidade de vida, nessa visão que vem dos céus, e que essa beleza alcance a sua alma essa manhã. Joabe chega em Abel Bet-Macá, uma cidade que já havia sido destruída algumas vezes, mas era uma cidade cheia de sabedoria. Haviam pessoas sábias reunidas ali. Já percebeu que existem grupos específicos que andam em tribo? Já viu que às vezes tem grupos de pessoas bonitas que andam sempre juntas? Você olha e fala: gente, todo mundo é bonito nesse grupo. Eu estava vendo as meninas louvarem aqui, eu falei: mas olha que coisa linda isso. Você olha para um grupo específico, porque as tribos, elas se atraem. Você olha para um grupo de pessoas inteligentes e elas se atraem. É um grupo de inteligentes que estão ali. Porque você olha para um grupo de pessoas sábias e elas estão juntas, porque o sábio quer ouvir sabedoria. E eu vou te dizer, a única oração que Deus responde rapidamente, sem nenhum tipo de impedimento, e Ele gosta de responder, é a oração que você faz pedindo sabedoria. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você entende? É uma oração que Deus tem prazer em responder, porque há uma diferença entre eu ser inteligente e eu ser sábia. A inteligência eu adquiro, eu vou aprendendo, mas a sabedoria é a aplicação correta da inteligência. Quando eu sou sábia, eu sou sábio, eu consigo aplicar a inteligência no momento certo, nos lugares certos. E o que Deus está te dizendo hoje é: ei, eu não quero só que você seja inteligente, eu quero que você seja sábio. Eu quero que você seja sábia. Eu quero que você consiga aplicar a sua inteligência, os seus recursos, a sua capacidade, a sua energia nos lugares corretos. Amém? Glória a Deus. É muito bom falar para gente crente e inteligente. Aleluia. Sempre tem algo bom para profetizar sobre a vida de alguém. Sempre tem algo bom para profetizar sobre a sua vida. Ainda que você esteja em uma jornada de muitos conflitos, Deus te dará graça para passar por todo esse processo e alcançar o seu objetivo. Ele chega na cidade e ele já começa a dar ordem aos soldados, porque ele não perde tempo. São qualidades que há em Joabe. Por isso ele é bem sucedido. Ele começa a cavar os muros da cidade. Ele começa a colocar pontes contra os muros da cidade e já dá ordem: derrubam o muro, entrem na cidade, mas encontrem esse tumultuador, porque eu vou levar a cabeça dele para o rei. Porque ele calçou a contenda e fugiu. O que mostra o nível de covardia que havia na vida dele. Ele era capaz de tumultuar, mas não era capaz de viver as consequências do seu próprio tumulto. Agora ele se esconde dentro dessa cidade. Essa cidade foi destruída por algumas vezes, e os muros foram reconstruídos por mulheres, porque os homens de guerra e os mais velhos haviam morrido em alguns conflitos de guerra. Então nós sabemos que tem coisa que mulher faz na raça, mas não fica do jeito que se um homem tivesse feito. Porque tem
coisas e coisas que são específicas para determinado tipo de pessoas. Então, se fosse um construtor que tivesse feito aqueles muros, ficariam firmes, bonitos e seguros. Mas as mulheres usaram os recursos que elas tinham, a força que elas tinham e o pouco conhecimento de construção que elas tinham. Junto com as crianças reconstruíram os muros. Ficou de pé, mas não ficou tão firme como deveria ficar. Agora Joabe encostando escadas, trincheiras e cavando esses muros. Quanto tempo você acha que esse muro vai permanecer de pé? Do lado de dentro da cidade, não se sabe o que está acontecendo do lado de fora. Só que o texto diz que uma mulher está passando perto do muro e ela vê o muro balançando. Ela sente uma vibração diferente no ambiente. E ela diz, alguma coisa está errada aqui. Não está ventando tanto assim para esse muro estar balançando. Não está acontecendo nada assim dentro da cidade para que esses muros estejam balançando. E que ruído é esse? E eu entendo que os sentidos dessa mulher, eles estão prontos. Essa mulher, ela consegue perceber alguma coisa que visivelmente não dá para ver. Tem momentos na minha e na sua vida que o nosso espírito precisa estar muito sensível à voz do Espírito Santo para identificar a tentativa do inimigo de destruir algo em nós ou algo na nossa casa. Precisamos andar com Deus. Precisamos ter amizade com o Espírito Santo. Porque existem coisas que só Ele, o Espírito Santo, vai poder comunicar a você. Quando os seus olhos físicos não conseguir ver, quando o seu ouvido físico não conseguir ouvir, o Espírito vai começar a acender uma luz e dizer, ei, preste um pouquinho mais de atenção, anda um pouquinho mais devagar, fique em silêncio um pouquinho, vai ali, senta naquele sofá um pouquinho, senta naquela poltrona um pouquinho, medita um pouquinho, lê um texto bíblico ou só fique em silêncio. Medite um pouquinho sobre a sua vida, medite um pouquinho sobre o que está errado, para de só atropelar as coisas. Tente identificar pequenos focos de destruição, enquanto eles ainda são só focos, e pode ser eliminado. Porque o trabalhar para reconstruir será mais fácil, se você conseguir identificar agora. Então essa mulher para e diz assim, alguma coisa está errada aqui. Então alguém chega e diz a ela assim, ó, Joabe com seu exército está colocando trincheiras contra o muro e vão entrar aqui. Imediatamente ela reage. Imediatamente ela toma uma decisão e se posiciona. Sabe o que ela faz? Ela sobe no muro. É uma cidade de pessoas sábias. E algum tipo de sabedoria vem com a idade. Então não é uma mocinha, uma jovenzinha que está andando pela cidade. Mas mostra que essa mulher tem muito vigor e muita saúde. Ela sobe no muro. E quando ela sobe no muro, ela dá um grito. Pensa bem, Joabe está com mais de 600 homens, cavalos, carruagens, acampamento, armamento. Imagina o tamanho do ruído que está lá embaixo, o tamanho do barulho que está acontecendo em volta desse muro. Mas o texto diz que a mulher sobe no muro e dá um grito. E quando ela grita, eles ouvem. Ei, Deus vai te dar graça para a sua voz ser ouvida. Deus vai potencializar a graça que Ele colocou sobre você. Deus vai potencializar a sabedoria, o conhecimento, o dom, o talento que Ele colocou em você. Quer saber uma coisa que potencializa a sua oração? O jejum. O jejum potencializa a sua oração. Então tem algo que você não está conseguindo resolver imediatamente, coloque isso diante do Senhor e diga a Deus, isso tem que ser resolvido. E eu conto com o Senhor para me dar discernimento e dar potência ao que eu estou fazendo neste momento. Porque eu entendo que isso aqui foi Deus. Porque não tem como essa mulher, humanamente falando, ou de forma comum, ser ouvida. Eu tomei uma chuvinha esse final de semana. Eu saindo do seminário, até chegar no carro, estava chovendo muito em Osasco e eu me molhei com o corpo quente. 2 dias depois a minha voz já desapareceu. Eu não consigo pregar sem o auxílio de um microfone. Por quê? Porque eu tomei uma chuva e o meu corpo já reagiu. Então, humanamente para mim agora, não é tão fácil eu ministrar sem a ajuda de um microfone. Essa mulher não tem recurso humano nenhum. E ela sobe no muro e ela dá um grito.
E a voz dela não deve ser tão alta assim. Mas os homens escutam. E ela precisa que alguém ouça e identifique Joabe, porque todos os homens se vestem igual, usam o mesmo tipo de barba, o mesmo tipo de armamento. Só algumas coisas em Joabe que o identificam. Então só os seus soldados sabem quem é Joabe. Ela dá um grito e diz: ei, alguém me manda chamar Joabe. Joabe, gente, é o general do exército. Ele passa por cima das cidades inteiras, destrói tudo, entra e sai. As pessoas só sabem do nome de Joabe, mas não vem Joabe. Joabe é um vulto. Joabe é um sopro no meio dos exércitos. As pessoas conhecem a potência de Joabe, mas não sabem quem é Joabe. Joabe só se apresenta diante dos seus soldados e diante do rei. Mas essa mulher sobe no muro e grita por Joabe. E sabe o que acontece? Eu não sei aonde acharam Joabe, mas Joabe se apresenta diante dela. E quando ele aparece, ele olha e diz: o que foi? Ela olha e diz: você é Joabe? Porque ele tem que se identificar para ela saber quem é. E ele diz: sim, eu sou. É alguém que pode parar o ataque ou dar ordem para continuar o ataque. É alguém que pode frear o que está acontecendo ou dar ordem para que a devastação seja pior. Então ela precisa ir no lugar certo. Ela não pode ter desvios, ela não pode errar o alvo. Ela não pode ir no lugar errado. Ela não pode errar a pessoa que ela está buscando agora. Você entende que existem momentos que você não pode errar. Que existem momentos que a sua decisão, a sua palavra, a sua escolha vai liberar o seu destino ou vai paralisar a vida de alguém. Então que no nome de Jesus esses momentos decisivos na sua vida, eles sejam ungidos pela graça do Senhor, pela presença do Espírito Santo, e que haja muita sabedoria nas suas palavras, nas suas escolhas, nas suas decisões, para que você veja algo que está vindo para devastar ser freado embaixo de uma atitude certa que você tomou. Queridos, você já percebeu que eu prego muito no imperativo e de forma pessoal, porque eu gosto disso. Eu gosto de me mover nesse profético, entendendo que o Senhor já liberou algo sobre as nossas vidas, que algo já foi liberado do céu para mim e para você, que o Senhor já tem algo para nós vivermos, que é incrível, e nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Agora, Joabe se apresenta e diz a ela assim: sim, sou Joabe. Ela olha para Joabe e diz assim: escuta, por que você quer destruir uma cidade que é mãe dentro de Israel? E tem mais, é uma herança. Herança é algo que você recebe, às vezes sem esforço nenhum seu, mas custou o esforço e o trabalho de alguém. Passou para você, mas alguém sofreu para adquirir aquela herança. Alguém trabalhou muito para aquilo acontecer, sabe? E destruir as coisas é tão fácil, e construir é tão difícil. É por isso que tem pessoas que recebem uma herança e em um ano fica pobre, porque não custou nada, então não precisa administrar. Chegou fácil, vai fácil. Mas tem coisas na minha e na sua vida que você sabe o quanto está custando para você manter de pé. Tem coisas que nós construímos com o recurso que tínhamos. Fizemos um muro que não ficou tão bom como as pessoas olham e falam: podia ter ficado melhor. Mas você sabe o que te custou. Você sabe quanto você trabalhou para colocar esse muro de pé. Você sabe o quanto você se esforçou, quanto você renunciou, quantas noites em claro você passou, quanto tempo de busca você teve para colocar algumas coisas de pé. E agora o inimigo está ameaçando e dizendo assim: é fácil derrubar, não está tão seguro assim. Em nome de Jesus, Deus vai potencializar a graça que há em você, para que aquilo que te custou permaneça de pé e seja melhorado pela graça do Senhor na sua vida. Ninguém vai destruir a herança que você sofreu tanto para colocar de pé. Agora dá só uma olhada nisso. Joabe diz a ela: não, eu não quero destruir a herança de ninguém. Ela chamou a atenção dele e agora ele está dando atenção a ela. Você entende que algumas situações precisam parar diante de você e te dar um pouco de atenção? Não é só você que tem que dar atenção a algumas coisas, mas algumas coisas precisam dar atenção a você. É como quando você ensina alguém, dá um estudo para alguém, ou quando você aconselha alguém e a pessoa entra por um ouvido, sai pelo outro, e a pessoa só segue o caminho, no mesmo caminho errado que estava. Ela não te deu atenção, ela não parou para te ouvir. Mas eu gosto do salmista porque no Salmo 40, ele diz que enquanto ele gritava,
e gemia de um lugar baixo, escorregadio e ruim, Deus parou para ouvi-lo. E Deus não só parou para ouvi-lo, Deus deu atenção ao que ele dizia, estendeu as mãos e o tirou desse lugar escorregadio e firmou os pés dele sobre uma rocha. Deus vai fazer essas coisas na minha e na sua vida, porque nós precisamos dessa estrutura divina, nós precisamos desse equilíbrio, dessa graça. Nós precisamos que algumas coisas com as quais nós estamos lutando nos dê atenção para que se resolva. E de repente Joabe diz: não, eu só quero um tumultuador que entrou dentro da sua cidade. Ela diz: mas você está balançando os nossos muros. E se está dentro do meu muro, se está dentro do meu território, Joabe, deixa que eu resolvo. Ei, receba atitude da parte de Deus. Receba graça para resolver problemas. Receba graça para desfazer conflitos. Receba graça para ir de acordo com a situação certa e ver o Senhor frear uma ação maligna que está tentando vir contra seus muros, vir contra a sua casa, vir contra a sua cidade, vir contra seus negócios, vir contra seu investimento, vir contra a sua saúde. Receba a graça de Deus essa manhã. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. A mulher olha e diz: deixa que eu vou resolver, Joabe, mas sai de perto dos muros. Imediatamente, a ação de Joabe contra Abel Bet-Macá foi freada, porque havia na voz de Joabe autoridade para frear o que estava começando. Você entende o que eu estou te dizendo nessa manhã? Deus tem poder para frear algumas coisas que estão vindo contra a sua vida. Deus tem poder para frear uma ação maligna. Sabe o que a Bíblia diz? Que o ladrão sendo encontrado, ou quando um ladrão é pego, ele tem que devolver 7 vezes mais do que ele roubou. A Bíblia diz que não se entra dentro de uma casa sem antes amarrar o valente que está dentro da casa. O inimigo está tentando amarrar algumas pessoas para que ele possa entrar e causar a destruição que ele tem planejado. Ele veio roubar, matar e destruir. E ele julgou Deus, e ele disse para Deus que ele não podia exercer o papel dele de destruidor contra Jó, porque Deus tinha cercado Jó. Porque a bondade de Deus estava impedindo ele de ser maligno contra a vida de Jó. Ele acusa Deus de cercar Jó. Ei, não foi só Jó que Deus cercou. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos dele a meu e a seu respeito, para não tropeçarmos em pedra. E os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o buscam. Se você teme a Deus e o busca, se você está aqui essa manhã, é porque essa qualidade está na sua vida, assim como está na minha. Tem anjos do Senhor acampados ao seu redor. O inimigo está ao derredor, depois dos anjos. Você e tudo que Deus é em você. A presença, a proteção e os anjos do Senhor. E o inimigo lá do lado de fora, tentando romper seus muros, tentando romper sua proteção para chegar até você. Mas a Bíblia diz, usando a vida de Jeremias, lá no capítulo 29, você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar com o teu coração. E eu, Deus, vou ser encontrado por você. Eu serei achado por vós. Sabe o que essa mulher faz? Toca trombetas dentro da cidade. Mandam encontrarem esse tumultuador. E quando os homens o encontram, quando as pessoas o encontram, trazem ele para o meio da praça, onde as causas jurídicas eram resolvidas. Cortam a cabeça dele, e ela pega a cabeça dele e joga para o lado de fora, para Joabe. E ela diz: é a cabeça dele que você quer? Toma, volta da onde você veio, porque o corpo dele vai ser queimado aqui no meio da praça, para que todos saibam que o nosso Deus julga a nossa causa e executa os nossos direitos. Porque o inimigo tentou entrar e causar tumulto, continuar com a sua devastação, mas o Senhor identificou o inimigo, descobriu onde ele estava e o destruiu. Eu quero orar com você neste momento, para que você ore sobre a sua vida. Eu não sei qual parte dessa mensagem
você se identificou com ela. Se porque alguém está tentando romper seus muros, se porque alguns tumultos estão acontecendo na sua vida, se você achou que agora as coisas iam voltar todas para o lugar e algumas coisas não saíram de acordo com o seu pensamento, se você precisa que um inimigo seja encontrado e a causa seja resolvida. Alguns de nós não percebeu quando o inimigo entrou, mas ele já começou a causar tumulto. Em nome de Jesus, coloque isso diante do Senhor agora. Apresente-se a Deus com a sua causa e Deus julga os seus direitos. Apresente-se a mim, diz o Senhor, com suas causas. Ei, Deus está dando atenção a alguém aqui nessa manhã. Deus está te dando atenção porque há algumas causas específicas que precisam da atenção de Deus na sua vida. Talvez você já sentiu os muros balançando. Você já identificou algumas coisas. Outras você ainda não sabe porque está acontecendo. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te dar sensibilidade pelo Espírito. O Senhor vai te dar graça para que você consiga tomar as decisões certas nesse momento tão importante da sua vida. Não despreze sua história, nem coisas pequenas. A Bíblia diz: não despreze o tempo das pequenas coisas. O Espírito Santo de Deus está tentando auxiliar alguém aqui essa manhã. O Senhor está falando, conversando com alguém aqui nesse dia. E eu quero que você saia daqui hoje com seu coração leve. Que todo o peso fique diante do altar, porque Deus sabe o que fazer com ele. Que todo cansaço, que toda fadiga, que toda tristeza, que todo desgosto, que toda desilusão, que toda decepção, que todo pecado, que toda fraqueza de corpo, toda fraqueza de alma, todo pecado repetitivo, toda dor repetitiva, toda falha que te desestrutura emocionalmente, você não precisa voltar com esse peso para casa. Aqui é o lugar onde você vem para buscar a presença de Deus e estar nele. Então, em nome de Jesus, agora nós vamos orar ao Senhor. Ore por você, ore por suas causas. Diz: Senhor, algumas coisas ainda não identifiquei, outras eu já identifiquei e não sei como resolver. Preciso de sabedoria para resolver isso. E eu ouvi que o Senhor tem sabedoria para me entregar. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que desfaz conflitos. Conflitos da alma, conflitos do espírito, conflitos emocionais, conflitos entre pessoas, conflitos em família, conflitos no meio do reino, no meio do ministério. Então hoje, Senhor, nós oramos, nós entramos mais uma vez em oração na Tua presença. E queremos, como igreja, deixar diante do trono da graça. Porque é assim que a Sua palavra me direciona. Diante do trono da graça nós colocamos as nossas queixas, nós apresentamos as nossas causas. E nós te pedimos, Senhor, julga a nossa causa, executa o nosso direito. Senhor, aonde houver uma enfermidade começando, aonde houver ossos doendo, aonde houver órgãos que não estão funcionando, eu te peço, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito Santo, Ele ande pela igreja. Ou que o Senhor mesmo, Pai, porque o Senhor não vem passear. O Senhor andava em Apocalipse no meio dos castiçais. E o Senhor andava para sentir a igreja, para sentir a necessidade da igreja. Senhor, eu te peço, anda dentro dessa igreja hoje. Passa pelos meus irmãos e irmãs. Toca nos teus filhos, toca nas suas filhas. Senhor, ministre o coração desse homem, ministre o coração dessa mulher. Senhor, anda no meio da tua igreja, porque o Senhor tem liberdade de andar aqui. O Senhor tem liberdade de tocar os seus queridos. Senhor, julga a causa do teu povo, executa os direitos dos teus filhos. Senhor, tem muros que estão balançando, tem estruturas que estão quase, Senhor, em ruínas. Mas hoje nós te pedimos, reedifica as bases da tua igreja, reedifica os teus filhos. Coloca o teu filho de pé, coloca a tua filha de pé e mantenha esses muros firmes, Senhor. Faça a proteção do teu povo, faça a proteção da tua igreja. Senhor, eu oro pela vida financeira da tua igreja. Daqui a alguns minutos, bem
Senhor, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. E eu já quero abençoar a vida financeira da sua igreja. Eu abençoo a minha própria vida. Eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo a minha casa. Que o Senhor faça a nossa luz resplandecer. Senhor, eu abençoo a saúde dos seus filhos. Eu abençoo, Senhor, os veículos, as casas, as demandas que às vezes é maior do que o recurso. Então que no nome de Jesus o Senhor alcance essa casa hoje. Alcance nossos pastores e pastoras. Alcance cada departamento dessa casa. Alcance nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos idosos. Alcance, Senhor Jesus, os cultos dessa casa. Mova-se, Senhor, dentro de nós. Mova-se em nós. E como Jesus, o Senhor andava entre os castiçais. Esse é mais um castiçal que quer receber o seu toque, que quer ver o Senhor passar por ele. Abençoa nossos pastores, cubra-os, Pai. Cubra-os nesse tempo de tantos ataques e conflitos. Mantenha nossos muros de pé. Alcance nossas famílias e filhos. Alcance as pessoas que nós amamos e tudo que nós amamos. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Envia teu Espírito Santo sempre entre nós. É o que nós te pedimos neste momento, crendo que o Senhor já está nos alcançando neste momento. Dá uma salva de palmas para Jesus e diz amém.